Bom dia, povo de Deus. Também desejo uma boa tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano, né? Um bom final de ano aí, com esse novo mandato que vai entrar agora no dia 1º de janeiro. Hoje é 3 de novembro. Cheguei agora, né, dali da policlínica, fui ali tirar sangue. Ainda tá até o papelzinho aqui no lugar, ó, protegendo. Fui lá tirar sangue, né, para fazer exame, para ver como é que tá os meus hormônios, né. Quero desde já pedir oração aos irmãos, para que Deus venha dar direção, né, a esse novo presidente que vai assumir dia 1º a cadeira da presidência. Vamos orar. Não vamos, como cristãos, irmãos, agir na carne, né? Acusar, condenar, amaldiçoar. Não, Deus não fez nós para fazer isso. Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém. Quantas pessoas aí, irmãos, que amanheceu o dia, né, com medo do que vai acontecer, né, no governo Lula. Outros ficam ficaram intrigados, né, por causa da política, né. Alguns se intrigaram, teve até casamento, teve até separação, irmãos. A gente não deve agir dessa forma. O amor de Deus onde está? Onde está a misericórdia de Deus, né? Irmãos, precisamos orar uns pelos outros. Quero trazer uma palavra de Deus para vocês, para esse dia de hoje. Eu quero deixar como base, né, o Salmo 127. Quero desde já pedir aqui ao meu filho, Lindenberg, para poder ler por mim esta palavra para vocês que vão ouvir esse vídeo. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Bom dia a todos e a paz para todos vocês em nome de Jesus. Vamos ler lá em Salmo 127, do 1 até o 5. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigília a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados um sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém. Amém, queridos. Seu Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero agradecer, meu Pai, a cada um, meu Pai, que vai ouvir este vídeo. Que cada um, meu Pai, venha no nome de Jesus, meu Pai, entender esta palavra. Que cada um de nós venhamos, meu Pai, a ficar na posição de servo e de serva. Em nome de Jesus, abençoa cada um, meu Pai. E toca no coração, meu Pai, dos governantes, abençoando as autoridades e dando, meu Pai, discernimento e estratégia a cada um nesse planeta Terra. Confirma-nos a vitória na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, esse texto, ele é bastante bem divertido, uma advertência, assim, que eu digo no sentido de você estar, né, abaixo só mais um pouquinho, de você estar, irmãos, entender, né, que a vida da gente, né, não é pautado apenas só em momentos bons. Existem também momentos difíceis da nossa vida, né? A nossa luta também não é contra a carne e nem é contra o sangue, mas sim é contra a potestade e principado. Irmãos, nós temos que se encher de todas as armaduras de Deus,
procurar buscar o entendimento da palavra de Deus e viver para a família, andar em santidade, irmãos. Procurar viver, né, dentro do centro da vontade de Deus. Uma coisa é nós andar na permissão de Deus, outra coisa é nós, né, andar um pouquinho dentro do centro da vontade de Deus, né? Pronto, tá bom. O momento é nós andarmos, né, na permissão de Deus. Eu vou repetir de novo para vocês entenderem. Olha, uma coisa é nós, eu vou me incluir porque é para mim também essa palavra, amém? Nós é que decidimos o como nós queremos agir, ou na vontade de Deus, né? Ou na vontade de Deus, ou na permissão de Deus. São duas coisas, né, que nós devemos agir, praticar. Nós não podemos praticar as duas coisas também. Nós não podemos estar em cima do muro, servindo a Deus, servindo, né, ao sistema fielmente, né? Porque fielmente a gente temos que servir a Deus. Mas a família, ela tem que estar em primeiro lugar. Amém? Essa questão de dizer que Deus, ele abomina o pecado, né? Que Deus falou, às vezes sem Deus ter falado, é o que aconteceu, né, nesse período eleitoral, que alguns homens de Deus, sem dúvida, eu não estou aqui julgando a espiritualidade, nem muito menos a chamada de nenhum, né? Não estou sendo aqui advogado, nem quero ser também promotor, né? Mas às vezes Deus permite a igreja passar por uma vergonha, né? Passar por um momento do vale, né? Pelo momento de perseguição, para aprender a igreja a ser uma igreja. Porque há muitas pessoas dividindo aí a casa de Deus, o povo dividido, irmãos lutando uns contra os outros, irmãos se levantando uns contra os outros, uns criando ministério para destruir o ministério dos outros. E Deus não se agrada com esse tipo de atitude, irmãos. Ou nós somos de Deus, ou somos de Satanás. Nós não podemos estar agindo com duas naturezas, né? Na realidade, três, né? A natureza divina, né? A natureza de Deus, a natureza do ser humano, e tem também a natureza demoníaca, né? Diabólica, né? A natureza de Satanás. Nós não podemos, irmãos, dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículos 27, está lá escrito: não dê lugar ao diabo. Amém? E no 30 diz: não entristeçais, né, o Espírito Santo. Não entristeça, meu irmão, o Espírito Santo. A igreja, Deus permitiu, né, que Lula ganhasse. Por quê? Porque a igreja estava envolvida demais. E a igreja não pode se envolver demais na política. A política não pode entrar na igreja. A igreja, ela pode entrar na política, mas a política não pode entrar na igreja. E foi por esse motivo que aconteceu, né, de Deus ter permitido que o presidente, durante os 4 anos aí, né, será Lula. Então cabe nós como cristãos apenas só orar por ele, orar pela equipe que ele vai formar, para que venha ter uma boa gestão, uma boa administração. Entendeu? Porque muitos profetas, muitos pastores, né, muitos homens de Deus e mulheres de Deus, missionária, né, nas suas redes sociais, ou às vezes dentro da igreja, né, pregando, dizendo Deus vai fazer, Deus mandou dizer isso sem Deus ter mandado. E é aí aonde a igreja, ela pode ser, né, envergonhada, porque fica querendo domesticar Deus, né, ser um semideus na terra, ser um pseudo de Jesus, falando Deus falou sem Deus ter falado. Deuteronômio 18, versículo 15, na parte B do versículo, diz lá que os profetas que disser Deus falou sem Deus ter falado, esse profeta morrerá. Então, irmãos, muitos vão perecer, muitos vão sofrer, outros não vão. Deus, ele vai usar Lula na presidência do jeito como Deus usaria também Bolsonaro ou qualquer outro presidente que fosse elegido, né? Ali eleito, né? Ia estar no mandato ali, a direção Deus é que ia dar. Por isso que esse Salmo 27 está bem explicado no versículo 1 e 2.
que se nós não edificarmos a nossa casa, se Deus, né, não edificar a nossa casa, seria em vão nós edificar. Porque a casa, né, é Deus que edifica. Deus é que vai edificar esse Brasil. Deus é que vai edificar o poder público, né, na área jurídica, na área da educação, da segurança, da ciência, da saúde, né, da política, em todas as áreas, até na área da religião. É Deus que edifica. Não é o homem. Quando é o homem que quer edificar, aí dá tudo errado, irmãos. Porque tem áreas que Deus não intervém. Sabe por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu a liberdade de escolha para mim e para você. E se Deus não edificar, né, a cidade, para que existir ali a sentinela, né, os vigia, né? Os que edificam, estão ali edificando o quê? Não está edificando nada, porque não é eles que vão edificar, sim, mas sim é Deus que vai edificar. Que edifica é Deus, irmãos. Tira isso da mente de dizer que nós que temos que edificar. Lembra de Neemias? Neemias, quando foi a Jerusalém, ali ele foi reconstruir o muro de Jerusalém. Ali não era ele reconstruindo ali, era ele sendo uma ferramenta nas mãos de Deus para reconstruir aquela cidade. Ali que reconstruiu a cidade de Jerusalém na época de Neemias. Ali não foi Neemias, não, foi Deus. Deus usou apenas Neemias como uma ferramenta. Deus, ele vai usar Lula como uma ferramenta. E muitas igrejas vão passar por vexame, por vergonha, por ter se colocado na frente de Deus, ter colocado a carroça diante dos bois, dado o passo maior do que a perna, e ter falado, Deus mandou falar, sem Deus ter falado, sem Deus estar mandando. Irmãos, não brinque com a palavra de Deus. Tem muitos brincando com a palavra de Deus. Medite no Salmo 128, o Salmo da família. Medite no Salmo 23, medite no Salmo 24, medite no Salmo 27, no Salmo 40, no Salmo 37, no Salmo 34, medite no Salmo 101, no Salmo 103, medite nesses Salmos, no Salmo 119, medite nos Salmos, medite no livro de Provérbio, que é o livro da sabedoria de Deus, medite na palavra, medite, leia a palavra, escuta a palavra de Deus, irmãos. Porque se você não edificar, né, a sua casa com a palavra de Deus, em vão edificará os que estão trabalhando aí para trabalhar para a destruição, porque muitos vão trabalhar para destruir. Falta de comunicação, falta de diálogo, é que a terra está do jeito que está. Casamento se acabando, né? Amizade se acabando, a igreja sendo escandalizada, né? A administração na área jurídica, né, se afrouxando as leis, né, as leis se afrouxando, se cumprindo o que diz lá em Abacuque, quando Deus dá uma visão a Abacuque, no capítulo 1, Abacuque diz: Senhor, porque o Senhor me faz me ver tanta desgraça, tanta iniquidade, tanto pecado, as leis se afrouxam. É isso que está acontecendo, está se afrouxando. Mas no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, Salomão ele deixou escrito assim, ó: aquele que te mostrar frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena. Então, irmãos, não se afrouxe não, não desista não. E no verso 17 diz lá que quando tu viu o teu adversário caído, prostrado, não regozije o seu coração, mas sim se entristeça por ele estar lá caído. Provérbios 24, versículo 17 fala acerca disso. Amém? Então, irmãos, fique com esta palavra nesse dia de hoje. Deixa Deus edificar a sua casa. Deixa Deus restaurar as tuas finanças, a tua amizade, né, o seu casamento, a sua saúde. É só Deus que pode fazer isso. Você tem que obedecer, só. É melhor nós obedecer do que sacrificar, irmãos. E não se envolver em assuntos que não é da sua ossada, que não condiz respeito à sua pessoa, irmão. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, está lá escrito: não se precipitem em se envolver em pecado alheio.
Em outra versão diz, em assuntos dos outros. Não se precipite, não se envolva em assuntos dos outros. A igreja foi se envolver, ó. Olha o que deu. A igreja apenas, nós como igreja vamos colher o que a gente plantemos. A gente só colhe, se a gente planta vento, a gente colhe tempestade, irmão. Todas as lives e áudios e vídeos que eu via nas redes sociais eram das pessoas que se dizem que eram de Deus, né? Fazendo juízo, amaldiçoando, né? O Lula. Como é que o Lula fosse o próprio Satanás na terra, né? Lula é um ser humano, ele é uma alma que precisa de Deus, ele precisa se converter, ele precisa aceitar Jesus também, toda a sua equipe e todos os outros que estão aí seguindo na devastação do pecado, da libertinagem, né? As pessoas que estão vivendo aí imoralmente, aí, vivendo aí na pedofilia, na prostituição, no adultério, na mentira, no engano. Esse povo precisa de Jesus. Irmãos, vamos orar. Vamos orar pela essa nação, vamos orar pelo país, vamos orar pela igreja, vamos orar uns pelos outros. Comece a edificar o seu lar, né? Tem um provérbio, né, no capítulo 14, e o versículo 1, olha o que está escrito lá, aumente só mais um pouquinho ali. Olha o que está escrito lá, meu irmão. A mulher sábia, né, ela edifica a sua casa, né? Mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Essa palavra, ela não é direcionada apenas só para a mulher, não, irmãos. Essa palavra ela é direcionada também para a amizade, para a família, para o trabalho, para o convívio social. Esse país democrático, esse país democrático de direito, que nós temos o direito, temos a Constituinte ao nosso favor, existe uma democracia, existe o livre-arbítrio, né? Existe o direito de resposta, o direito de falar também, amém? É democracia. Só que na palavra de Deus não existe democracia, irmão. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou você é ou não é, ou você tem ou não tem, ou você faz ou não faz, ou você pode ou não pode. Agora, se você não pode, não fica atrapalhando quem pode fazer. Não atrapalhe, irmãos. Quem conserta esse país não é governo, não. Quem vai consertar esse país é Deus. Deus, ele vai edificar este país através de Lula. E muitos crentes vão estar aí, né? Muitos evangélicos vão se decepcionar. E vai se arrepender por ter acusado e julgado. Quantas pessoas nos chamavam, e até chamam ainda hoje, pastores mesmo de ladrão. E nenhum pastor é ladrão. Quem tem boca diz o que quer, irmãos. Nós não podemos estar julgando uma pessoa de corrupto, de ladrão, que se na realidade, no fundo, em alguma área da nossa vida, nós somos também. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus. Tira o argueiro do olho do seu irmão primeiro. Antes de tirar primeiro o argueiro do olho do seu irmão, primeiro tira a trave, meu irmão, que tem no seu olho. Irmãos, eu nunca tive e nunca vou estar ao lado nem de A, nem de B, nem da esquerda, nem da direita. Não, eu não. Eu sempre estive ao lado de Jesus, sempre vou estar ao lado de Jesus, sempre vou estar caminhando com Jesus junto com a minha família, sempre vou estar sendo seguidor de Cristo, discípulo e sacerdote de Cristo. Eu não levanto bandeira de partido, nem de bandeira de futebol, nada contra quem quiser levantar, que levante. Você está me vendo aqui eu vestido de camisa, né? Com a camisa vermelha, né? Assim, você pode até dizer, eita, esse irmão aí, ele virou a casaca, né? Eu sempre gostei de usar o vermelho. A bandeira, no meu coração, ela é verde e amarela. Entendeu? No meu coração, eu como cidadão da terra, o meu coração é verde, amarelo, azul e branco. Amém? Agora, eu gosto de usar preto, eu gosto de usar vermelho. É um direito de cada um tem um direito de usar a roupa que quer, irmãos. Isso se chama democracia. Você tem um direito de ir e vir. Eu tenho o direito de ficar barbudo ou não. Eu tenho um direito até de me desviar. Se eu quiser me tornar um espírita, um ateu, é problema meu. A salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, irmão. Só que eu não faço isso, eu tomei a posição, tomei uma decisão de servir a Deus até o fim da minha vida.
Eu tenho que zelar da minha salvação, que foi dado gratuitamente por Jesus. Jesus, ele deu a salvação a mim. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que vigiar, eu tenho que edificar a minha casa, a minha família. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, não vamos misturar religião com política, não dá certo. Nunca deu certo desde que foi fundado o mundo, desde que começou a política no mundo, irmão. Que a política nunca vai se unir, a política é igual como a água e o óleo, né? Você pode colocar o óleo na água para você ver, a água e o óleo. Você agita a água, o óleo fica misturado ali, mas com um pedacinho, você deixa o copo quieto lá para você ver o que acontece. Deixa o copo quieto lá. O óleo vai todo para cima e a água fica embaixo. A água, o óleo não se une com a água. Mesmo assim, meu irmão, é a igreja com o sistema político dessa terra. Amém? A política ela tem que ter, irmão, dentro da sua própria casa. Se você não tiver uma boa política na sua casa vai ficar de cabeça para baixo. Todo mundo quer mandar. Amém? Então, irmãos, vamos deixar de ser radical, vamos deixar de ser extremista, né? Socialista. Vamos deixar, irmão, de ser radicalista, vamos deixar de ser extremista. Vamos deixar, irmãos, essas coisas. Isso prejudica a sua vida espiritual e a vida espiritual de quem está com você ao seu redor. Olhe para Jesus e cuide da sua família e cuide da sua vida espiritual. Esse é o conselho que eu dou como homem de Deus que sou, pela misericórdia e pela graça de Deus. Cuide do seu lar, edifique a sua casa. Porque aquele que não edificar a sua casa, irmão, em vão edificará os que estão trabalhando aí para destruir. Trazendo mentira, engano, falsidade, hipocrisia, farearismo, prostituição, vícios. Tenha cuidado, tampa as portas do seu coração. Amém? Olhe só apenas para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Cuide bem do seu lar, cuide bem da sua faculdade mental. Você tem que estar com a sua faculdade mental boa. Você tem que estar preparado psicologicamente e espiritualmente, irmão. Para você poder aguentar os trancos e barrancos, aguentar, né, os altos e baixos. Todo dia tem um leão para matar. Mateus 6, versículos 33 e 34. Olha o que diz lá, ó. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, irmãos. Todo dia temos peleja. Não é todo dia que é verde e amarelo, não. Tem momento que chega mesmo no vermelho. O seu cartão de crédito fica no vermelho. As portas se fecham, você fica desempregado, você está no vermelho. Né? Nem é todo dia que é azul, não, pai. Tem dia que é branco, tem dia que é azul, tem dia que é roxo, tem dia que é verde, tem dia que é vermelho, tem dia que está de luto o Brasil, tem dia que o mundo está de luto, tem dia que está tudo preto, tem dia que está no preto e branco, tem dia que está colorido. São as estações. O ano tem 4 estações, o ano, né? O verão, né? A primavera, né? O outono. E o que mais? E o inverno, né? O inverno, outono, verão e primavera. Amém? Então, irmão, cada uma dessas estações, viu? O clima muda. Tá certo? O Salmo 40, olha o que está lá escrito lá. Esperei confiantemente no Senhor. Esperei com paciência, né? Esperei pacientemente no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Amém? Não confia no homem, não. O Salmo 118, verso 8 e 9, está lá escrito. Está escrito na Bíblia que é melhor confiar em Deus, né, do que confiar no homem. Quer dizer, se Bolsonaro tivesse ganhado, você ia confiar mais em Bolsonaro do que em Deus? Aí fica essa pergunta no ar para você. Se Bolsonaro ganhasse, eu votei em Bolsonaro. Mas se Bolsonaro tivesse ganhado, você ia acreditar nos planos de governo dele e você ia colocar confiança nele mais do que em Deus? Irmãos, qualquer um que estiver lá no poder vai para o poder aquilo que Deus quer. Deus quis Lula, então aceite o momento, aceite essa circunstância, aceite isso e acabou. Eu votei em Bolsonaro, não me arrependi porque eu votei nele, não. Ele perdeu, mas ele não era o presidente que Deus queria escolher para a terra. O presidente que Deus queria escolher para a terra, durante os 4 anos aí para administrar o nosso país, é Lula.
o PT voltou, agora vamos ver muitos que estão aí profetizando, em vez de você usar sua boca santa, né, para amaldiçoar aquele que Deus permitiu que fosse para a cadeira, comece a abençoar ele, comece a pedir para Deus ter misericórdia dele e de toda a sua equipe. Peça a Deus, irmão, para Deus, né, colocar entendimento, dar sabedoria, estratégia para ele administrar bem o nosso país, e acabou. Irmãos, deixe de fanatismo. Eu não sou fanático não, eu não levanto bandeira de nenhum partido, eu só levanto a bandeira de Jesus. Mas isso se chama fanatismo. Sabe por que Bolsonaro não ganhou? Porque existia uma boa parte das igrejas evangélicas e estava idolatrando o homem. E Deus não dá a glória dele para ninguém, irmão. A glória pertence a Deus. Amém? Então não idolatre ninguém. Tem dentro da igreja. Se é eu aqui, eu vou falar de mim. O diácono Ivanês vai pregar a palavra de Deus. A metade da igreja não aparece. Mas se fulano de tal aparece, fulano de tal vai pregar, não vou dizer aqui o nome por questão ética, né? Fulano de tal vai ser o pregador dessa noite, a igreja lota, vem caravana até de fora, irmão. Isso se chama idolatria. Se você não honra os de casa, só quer honrar os de fora, aí você quer ser honrado lá fora, jamais vai ser, irmão. Entenda como é que funciona, né, a política na terra, e entenda como funciona também a cristiandade na terra. Aprenda a ser cristão. Pare de estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho. Pare de estar brincando com a palavra de Deus. Pare de estar dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Pare com isso, irmão. Senão você pode pagar um preço muito alto por causa disso. Fale só o que Deus falou. Amém? Medite lá em Joel, capítulo 2, da altura do versículo 12 ao 17. Você vai entender por que eu estou falando dessa maneira. Medite lá em Isaías 26, versículo 20 e 21. Deus vai começar a descer na terra, ele vai mandar juízo. Ele vai castigar muitos rebeldes na terra. Mas Deus deu uma ordem. Entre dentro da sua casa, feche a porta da sua casa e fique de joelho, você e sua família, e vá orar, vá clamar. Não fique se achando que é o rei da cocada branca, o rei da cocada preta, se sentindo a última Coca-Cola do deserto, que você não é nada. Eu e você, nós não somos nada, irmão. O que faz nós estar em pé aqui é a misericórdia de Deus. É Deus nos colocando em pé. É Deus. Tudo foi feito para Ele, irmão. Tudo é dele. Tudo foi feito por Ele. E é para Ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 fala acerca disso. Amém, queridos? Pare de estar brincando de igreja, brincando com as coisas de Deus, as coisas santas. Pare de estar trazendo a política para os púlpitos, político usando o microfone para falar. Político tem que estar separado da religião. Religião não pode se misturar com a política não, irmão. Agora a gente tem que dar o apoio, como cristão, como cidadão. Você precisa estar... uma coisa que eu acho errada, irmão, é que numa campanha a lei ainda permite os candidatos fazer comício. Aí vem agressão, pedra em cima da casa do povo, bomba, palavrão, né? Palavras verbal, às vezes até física. Eu vi em um vídeo que mandaram para mim um dia desse, de uma jovem predejada, levou uma predada, só porque estava só passando no meio deles para ir para o seu partido, para ir para a carreata, né, de Bolsonaro. As pessoas mesmo do PT que estavam ali, o comício do PT, esperando para fazer o comício deles também, desrespeitando, agredindo o seu semelhante, o seu próximo. Eu sou contra a violência, irmãos, principalmente política, violência política. Nós não podemos ser fantoche, nem muito menos ser marionete, né, para as pessoas estar manobrando, controlando. Não, nós temos o livre-arbítrio, nós somos livres para votar em quem a gente quer. É assim que funciona a democracia. Só que a democracia, ela funciona na teoria, não na prática. Quando vai para a prática, não funciona bem, não. Por isso que a gente precisa, irmãos,
é de pedir a Deus a misericórdia de Deus, pedir a Deus entendimento e sabedoria. E não ficar lutando contra a carne, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue não, irmãos. Pessoas se intrigou por causa de política. Durante essa campanha, muitas pessoas ficaram intrigadas, pessoas na família, dentro da família, porque estava tendo aquela divisão. Uns queriam votar em Lula, outros queriam votar em Bolsonaro, e dentro da mesma família, essa divisão, né? Foi um pega pra capar. Até casamento foi pro beleléu. Você acha que Deus aprova esse tipo de comportamento que muitos fizeram? Outros com medo, outros pegaram até depressão. Eu estava nessa madrugada orando e Deus me mostrou que teve pessoa que até se suicidou, tirou a vida. Pessoas ficam depressivas, oprimidas, ficam com depressão porque o seu candidato não ganhou. Era meu candidato também, irmãos. Eu voltei no primeiro turno e no segundo turno em Bolsonaro. Só que Deus não permitiu que ele fosse para a cadeira. É uma forma de Deus castigar a igreja, é uma forma de Deus dar uma lição na igreja. A igreja se envolveu demais na política e acusou, condenou, ficava mandando praticamente, não assim diretamente, mas indiretamente, né? As pessoas que não faziam parte de Bolsonaro, dos outros partidos, não só de Lula, mas dos outros, todos, já dando a sentença, né? Mandando praticamente para o inferno. Não é assim que a política ela funciona. Não é assim que deve funcionar. A democracia, a liberdade de escolha, de expressão, direito de falar, direito de resposta. A Constituinte dá todo esse direito para nós. Se você tiver protegido, eu e você, a nossa família, tiver protegido na lei, na Constituinte, irmão, nada vai dar errado não. Ninguém é perfeito. Ou você acharia que Deus ia descer do trono e ia sentar no trono da presidência e ser presidente? Deus constituiu as autoridades para isso. Tem momentos que Deus constitui autoridade ruim, que é para colocar nos eixos, colocar no prumo. Muitos crentes que se dizem que é crente, com raiva do irmão, condenando o irmão, fechando as portas para o irmão, não chama o irmão para pregar. Se o irmão vai pregar, metade da igreja não aparece para ouvir. Deus ficou enojado com isso, de ver isso. Não fique aí vocês, que são cristãos, também sou também, né? Fique pensando que tudo isso que aconteceu foi por causa da arrogância, da idolatria no meio de vocês. É que encarretou, né? É que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu. E Deus ter permitido, e Deus ter colocado, ou permitido, né? Lula para governar durante os 4 anos do nosso país. Daqui para frente agora abre a boca só para abençoar, irmão. Para de estar praguejando, murmurando, reclamando, julgando, condenando. Você não é Deus. Nós não somos Deus para estar acusando, julgando ninguém. Só que pode julgar é Deus. Vamos orar, irmão. Jesus, ele nos deu uma grande lição. Jesus mandou nós orar pelos nossos inimigos. Orai-vos pelos vossos adversários. Ou você não leu, ou você nunca leu o texto das boas-vinturanças de Mateus capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, né, para fechar aqui. Ou você nunca leu Mateus capítulo 5. Hein? Bem-aventurado. Versículo 1, vai. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles
alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, se o sal for inexpirado, como há de cegar, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Até o 16, continue, vai lendo até o 16. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do argueire, mas no velador da luz, todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora o 24, para encerrar aí, o versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta, então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Isso aí é palavra que não precisa nem comentar, né? Não precisa nem comentar o que Jesus falou aí. O que nós estamos precisando, irmãos, é de entender que em tudo nós temos que dar graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 fala isso, orar sem cessar. E no 18 diz, em tudo temos que dar graça, porque essa é a vontade do Senhor. Então, irmão, também lá em Romanos, né, capítulo 8, né, o versículo de número 28, está escrito lá, diz assim, que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Em tudo temos que dar graça, irmão. Todas as coisas cooperam, contribuem. Então, se Lula ganhou, o que nós temos que fazer é orar para que Deus dê a ele uma boa gestão, uma boa administração. Espero que você tenha o mesmo entendimento que eu estou tendo. Se não tiver, irmãos, peça sabedoria a Deus. Tiago 1, versículo 5 fala isso. Peça a Deus sabedoria e Deus dará e não passará em rosto. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. A paz para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu filho. Muito obrigado por ter ajudado a ler a palavra aqui nesse vídeo. A paz do Senhor Jesus para todos.